Olá! Se você tem uma empresa industrial ou se você trabalha em uma empresa industrial, esse vídeo é para você. Nesse vídeo nós vamos falar sobre alguns conceitos importantes para trabalhar a questão de custos no processo produtivo e são conceitos que você precisa compreender para que você separe os gastos aí na empresa que você trabalha. Meu nome é Mônica Serra, sou formada em contabilidade, trabalho com consultoria financeira, apoiando empresários e funcionários de empresas a encontrarem os números das empresas, números que falam, como eu sempre falo, para que possa desenvolver estratégias para melhorar e aproveitar o potencial da empresa. Então, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações aí, o sininho, para todas as vezes que a gente subir vídeo aqui no canal, você ser avisado e você poder assistir e se desenvolver caso você seja dono de alguma empresa ou se você é funcionário de alguma empresa. Vamos lá, se você trabalha em uma empresa industrial, a gente vai falar sobre algumas nomenclaturas que são importantes serem conhecidas para que você comece a separar os dados aí na empresa para poder calcular o custo do processo produtivo, encontrar esse custo e a partir desse custo trabalhar a precificação e as outras estratégias que a empresa precisa trabalhar para se desenvolver e para ter resultados coordenados pelos gestores da empresa, né? Não simplesmente esperar que os resultados aconteçam da forma que acontecerem, sem nenhum tipo de coordenação ou gestão. Então vamos lá. Como nós estamos falando de processos industriais, nós vamos falar aqui sobre custos no processo industrial. Então, quando a gente fala sobre processo de custo, eu estou tentando identificar o custo no processo produtivo para poder trabalhar algumas marcações aí, precificação e etc. dentro das empresas. O meu propósito nesse vídeo e em todos os vídeos aqui do canal é alinhar a contabilidade, tentar trabalhar uma linguagem mais próxima do empresário e também da pessoa que trabalha na parte financeira de qualquer empresa, no nosso caso aqui industrial, mas esses conceitos também servem para empresas comerciais e prestadoras de serviços, mas meu foco vai ser trabalhar, pensar e dar exemplos de empresa industrial. Então, pode ser que em algum momento eu não use o termo técnico dos livros, porque eu estou tentando trazer uma linguagem mais clara para você que é empresário, então para você que trabalha na empresa, para conseguir separar os dados da empresa e assim trabalhar a gestão estratégica aí na sua empresa. Então, nós vamos falar de custo em processos industriais, em empresas industriais. E quando nós estamos falando de custos, existem algumas nomenclaturas que nós precisamos conhecer e compreender para que os dados sejam separados aí na empresa. Então, eu vou falar tanto da contabilidade em si, porque eu sou formada em contabilidade, já fui professora universitária, e trazer esses conceitos para o dia a dia dos negócios. Então, meu propósito aqui é ajudar empresários e funcionários do departamento financeiro aí de qualquer empresa, ok? Então, no processo de custo, nós temos algumas nomenclaturas que a gente precisa conhecer. Nós temos essa... CPP, CPE, CPA, CPV. Mônica, o que é isso? CPP, CPE, CPA, CPV. Essas nomenclaturas, você pode pensar até assim, nossa, esses conceitos aqui são conceitos de livros totalmente distantes e diferentes da realidade do dia a dia das empresas, mas eu vou te falar uma coisa. Esses conceitos são práticos dentro dos negócios, o negócio é a gente conseguir compreender como identificá-los e como separá-los. Então, nós temos esses 4 conceitos aqui que a gente vai dar ênfase hoje. CPP, CPE, CPA e CPV. Isso aqui, tudo acontece dentro de uma indústria. Aliás, nós temos ainda aqui MP, né? Que a gente está tentando trabalhar a questão de custos e falar sobre estoques. Então, nós temos todos esses estoques aqui dentro de uma indústria. Esses estoques não, todas essas nomenclaturas dentro de uma indústria. Alguns são parte de estoque, outros não. Nós vamos conhecê-los um pouco mais agora, esses conceitos aqui. MP geralmente é o que a gente chama de matéria-prima. E o que a gente entende por matéria-prima? São todos aqueles itens que são utilizados num processo produtivo e que são utilizados para transformar algo em um outro algo. Como assim, Mônica? Olha, não vai prestando muita atenção aí, se preocupando muito quem for aí de faculdade, estiver preocupado aí com a forma como eu estou falando, é porque eu estou tentando trazer os conceitos para um ambiente mais próximo da realidade dos empresários, tá? Mas
hora ou outra a gente vai estar usando termos técnicos e hora ou outra eu vou tentar traduzir os termos técnicos. Então vamos lá. Matéria-prima. São todos aqueles itens que nós adquirimos e que transformamos em outro produto. Por isso que em processos industriais a gente chama que o resultado da transformação a gente chama de produto. Em empresas comerciais convenciona-se que a gente trabalha com mercadorias. Por quê? Porque eu compro pronto e vendo pronto. E em empresas prestadoras de serviço nós temos insumos utilizados no processo de execução da prestação de serviço. Então vamos lá, matéria-prima são os itens que nós adquirimos para transformar em outros produtos, né? Então eles sofrem um processo de transformação. E essa matéria-prima, ela tem que ser acompanhada do estoque dessa matéria-prima. Então eu tenho um acompanhamento de estoque dessa matéria-prima para poder produzir algo. Vamos supor que eu estou trabalhando e produzindo esse pincel aqui. Então eu tenho matéria-prima plástico, eu tenho a tinta, eu tenho o refil, eu tenho vários itens desse processo aqui que eu vou transformar esses itens para que ele vire esse produto aqui, pincel, para poder ser comercializado, né? Vendido para uma distribuidora, então para o consumidor final, dependendo do tipo de empresa, do porte e da finalidade da empresa. Então nós temos a matéria-prima, nós temos aqui custo da produção do período. Então CTP é o custo da produção do período. São nomenclaturas que devem ser adotadas em qualquer empresa industrial, não importa se ela é microempreendedor individual, se é microempresa, empresa de pequeno porte, porque quando a gente adota essas nomenclaturas, a gente encontra meios de organizar os dados para poder encontrar aquela informação que a gente precisa para trabalhar aquela informação que a gente precisa trabalhar, que no nosso caso aqui é encontrar custo para a precificação, ok? Então nós temos aqui custo da produção do período. Então custo da produção do período, isso aqui está relacionado com o processo produtivo. E aí quando eu falo de custo da produção do período, eu tenho alguns itens que fazem parte do custo da produção do período. Eu vou falar de todos os itens que fazem parte do custo da produção do período, e num outro vídeo a gente fala sobre as metodologias adotadas para encontrar o custo da produção do período, porque existem várias metodologias, tá? Aqui eu não vou me preocupar com metodologia, aqui eu vou me preocupar apenas com a definição dos conceitos, que é a base para trabalhar o custo nos processos industriais. Então, para eu trabalhar o CPP, eu tenho que identificar na empresa qual é o valor de matéria-prima, o material direto. Eu tenho outro custo de processo produtivo na empresa, a mão de obra aplicada nessa transformação, então é uma mão de obra que a gente chama de direta, mão de obra aplicada diretamente no processo produtivo, e tenho ainda mais alguns custos indiretos de fabricação. Então o custo da produção do período ela é a somatória da matéria-prima utilizada naquele período, mais a mão de obra utilizada naquele período para fazer esse processo de transformação, mais os demais custos indiretos de fabricação. Então, quando eu faço esse cálculo, eu encontro tudo o que eu gastei no processo produtivo dentro do mês. Mônica, isso já é suficiente para encontrar o custo da unidade produzida? Aqui eu tenho 3 produtos, né? O pincel azul, o preto e o vermelho. Não, só encontrar o custo da produção do período não é suficiente para eu saber quanto foi o custo de produção de cada um dos itens. Eu tenho que ir avançando nessa nomenclatura e nessa separação dos gastos dentro da empresa, para que eu possa conseguir chegar no custo da produção de cada item. Nós temos aqui custo do produto em elaboração, então o custo do produto em acabamento, tem algumas nomenclaturas que elas sofrem pequenas variações, tá? Então custo do produto em elaboração, em alguns livros a gente vai encontrar custo de produto em acabamento, custo de produto em processamento, custo de produto em processo. É tudo aquilo que eu comecei e não terminei dentro do mês. Então, o que acontece? Dentro de um mês, vamos supor que eu tenho aqui um ciclo de um mês. No dia 1º do mês, vou considerar um mês de 31 dias. No dia 31 do mês, certo? Então, eu tenho um ciclo aqui de um mês. Dentro desse ciclo de um mês, eu tenho um custo da produção do período, que vai ser o quê? Tudo o que eu gastei com material direto, matéria-prima, mas o que eu gastei com mão de obra. Vou colocar só MO aqui de mão de obra, porque tem mão de obra direta e indireta, mais os custos indiretos de fabricação. Então, tudo que eu gastei no período está descrito aqui, certo? Só que tem coisas, vamos supor que eu produzo caixas. Tem caixas que eu começo e termino dentro do mês,
E tem caixas que eu não consigo terminar dentro do mês. Eu começo em um mês e termino em outro mês. Por quê? Porque o processo, quando a gente vai fazer uma análise de um período dentro de uma empresa, eu fecho um período normalmente mensal. Então, eu vejo o que aconteceu do dia 1º do mês ao último dia do mês. O primeiro dia útil do mês ao último dia útil do mês. E aí, quando eu trabalho na indústria, às vezes, durante o mês, eu começo e termino produtos. Às vezes, eu começo e não termino produtos. Então, quando eu começo um produto dentro do mês e eu não termino esse produto, dentro desse custo da produção do período, eu vou ter um estoque que eu chamo de custo de produto em elaboração. Por quê? Porque eu gastei dentro desse mês para começar esse produto e vou concluir o gasto de produção desse produto no mês subsequente. Ou acontece também de eu começar um mês com um produto semi-acabado e finalizar o acabamento do produto dentro desse mês. Então, o que acontece? O custo do produto em elaboração é o custo que eu separo de todos os produtos que eu comecei dentro do mês e não concluí dentro do mês. Porque aí eu vou usar um pouquinho de custo de produção do período seguinte para concluir aquele produto que eu comecei a produzir no mês anterior. E nós temos aqui um estoque que a gente chama de produto acabado. Então, eu tenho um estoque de produto acabado, ou estoque de produto processado, estoque de produto elaborado. Tudo isso está falando sobre produtos que eu já comecei e finalizei. Então, eu tenho um estoque de produto, eu tenho estoque de matéria-prima, eu tenho um custo da produção do período, que é tudo isso aqui. Então, eu gasto para começar e terminar produtos e para começar, às vezes eu não termino, ou para eu finalizar produtos que iniciaram em períodos anteriores. Então, é importante eu ter esses estoques separadamente. Então, o custo do produto acabado, ele vai falar de todo o custo dos produtos que já foram acabados. E eu tenho o custo do produto vendido. O que é o custo do produto vendido? É o custo que só é considerado, existem até livros que falam que nem deveria chamar de custo do produto vendido, deveria chamar de despesa do produto vendido, falando do conceito contábil em si, tá? Mas a gente não vai entrar nesse método agora não. Então, quando eu falo de custo do produto vendido, o que eu estou querendo dizer? Quais foram os produtos que eu comecei e terminei? Qual é o custo desse produto que eu comecei e terminei? E quais desses produtos que eu comecei e terminei que eu vendi? Então, quando eu vou fazer uma demonstração de resultado, eu tenho que identificar o custo do produto apenas daquele que foi vendido. Então, para eu saber o custo daquele produto que foi vendido, eu tenho que separar esses conceitos e essas nomenclaturas dentro da empresa, para que eu tenha essas informações separadamente e eu consiga identificar o custo do produto que eu estou vendendo. Então, esse é um conceito de livro, né, de contabilidade, mas que ele é 100% aplicado a qualquer empresa, não importa o porte. Quando eu faço os atendimentos em consultoria, eu tenho que fazer essas separações aqui para encontrar o custo do produto vendido, porque se eu não sei essa figura aqui, eu não consigo fazer uma demonstração de resultado e identificar o resultado que a empresa está tendo, se ela está tendo lucro ou não. Se eu não sei essa figura aqui, se eu não conheço essa figura aqui, eu não consigo saber se o preço que a empresa está trabalhando está adequado ou não. Se eu não conheço essa figura aqui, eu não consigo identificar se aquela despesa que a empresa está tendo, se ela está sendo adequada para o porte da empresa e para o resultado que a empresa gera ou não. Então, esse cálculo dessa figura aqui, dessa nomenclatura aqui, custo do produto vendido, ela é extremamente importante e é um cálculo que tem que ser feito de fato aí nas empresas. Isso daqui não está descrito em nenhuma nota fiscal, em nenhum documento fiscal, em nenhum outro tipo de documento, a não ser quando eu faço a estruturação dos gastos, separo o custo da produção do período, vejo quanto desse custo de produção do período eu apliquei em produtos que eu comecei e terminei, quanto que eu apliquei da produção desse período que eu comecei um produto e não terminei, ficou em produto em elaboração, e quanto que eu apliquei para finalizar produtos que começaram em meses anteriores. Então é mais complicado explicar do que fazer na prática. O fato é que esses são os conceitos aqui adotados em custo, e quando a gente está falando de empresas industriais, então eu tenho vários estoques para serem analisados. E estoque é uma coisa que a gente tem que, por exemplo, aqui eu tenho 3 pincéis.
Mas se eu tivesse estoque desses produtos aqui na minha empresa, eu teria que ter 3 estoques diferentes. Embora eles sejam pincéis, eles têm características diferentes, provavelmente códigos de barra diferentes e assim por diante. Então eles têm que ser acompanhados de forma separada também. Então eu tenho estoques de matéria-prima, então cada item da matéria-prima do processo produtivo ele tem que ter um estoque separado para fazer a avaliação. Depois a gente vai fazer um vídeo para explicar como é que faz o inventário de matéria-prima ou de mercadoria. Um inventário de estoque, né? Para você compreender como é que os sistemas devem trabalhar e como é que você deve fazer a gestão aí na sua empresa ou na empresa que você trabalha, para poder acompanhar os gastos e assim poder encontrar as informações importantes para fazer gestão no negócio. Nós temos custo de produto em processo, que é esse custo aqui, todo isso aqui não forma um estoque, mas ele identifica o gasto que eu tive durante o mês para o processo produtivo e ele identifica qual é o valor, o montante que eu tenho que separar nos diversos estoques que eu tenho. Ou estoque de produto em elaboração ou estoque de produto acabado, para eu poder identificar o custo do produto quando ele for vendido, ok? Então essas eram as nomenclaturas que eu queria falar hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se tiver ficado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E eu quero te fazer um convite, se inscreve aqui no meu canal para que a gente possa crescer e juntos o YouTube possa entender que esse canal pode ser distribuído para mais pessoas que precisam desse conteúdo, que é contabilidade para gestão empresarial, tanto para empreendedores como para funcionários de empresas, ok? Que trabalham no departamento financeiro e queiram se desenvolver. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!